Gente, ó, primeiro, vamos observar esse gênero textual abaixo, que está aí no slide. Ó, nós temos aí uma pessoa, né, que está sozinha no meio de um deserto e a pessoa diz o seguinte: só lidar com gente honesta. Meu Deus, que solidão. Então, aí é um homem e esse homem está fazendo, de certa forma, uma crítica, né? Porque ele está dizendo, ele está sozinho no ambiente, porque ele diz que esse ambiente é o único ambiente que tem gente honesta. Então, ele está criticando a sociedade, fazendo críticas sociais. E esse gênero, né? Essa imagem aí, nós vemos a linguagem verbal. Onde está a linguagem verbal? A linguagem verbal é a parte que está escrita, que está representando a fala do personagem. Que no caso é só lidar com gente honesta. Meu Deus, que solidão. É a linguagem verbal. E nós temos também a linguagem não verbal, que é essa parte do desenho, o homem desenhado, certo? Então, a charge, ela também contém a mistura, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por isso, ela é um gênero textual que apresenta a linguagem mista ou híbrida, que estudamos em sala de aula, tá bom? Ó, então, quem fez essa charge foi Milor Fernandes. E a charge vai discutir o quê? A honestidade social, as pessoas que são honestas através dessa cena irônica. Então, a pessoa lamenta que só pode lidar com gente honesta porque está no deserto. E o deserto, ele não tem pessoas, não é isso? Então, o único lugar que tem gente honesta é o deserto, porque o deserto não tem ninguém. Então, o autor ele está criticando que as pessoas atualmente não são honestas e não praticam a honestidade. Dessa forma, pessoal, entendemos o quê? Que toda a charge, ela traz uma crítica social, uma crítica a certas esferas da sociedade. Por exemplo, aí está criticando as pessoas, pode criticar a política, a corrupção, a desigualdade social, a exploração do trabalho infantil, entre diversos temas. Ó, então, o que é charge? A charge é um gênero textual que tem a finalidade de ilustrar por meio de sátira. Mas o que é sátira? Sátira é o humor, o riso, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. Ó, então, a charge, ela ilustra, ela mostra acontecimentos atuais através da ironia, para despertar o interesse do público. Então, a charge também é muito usada em jornais e revistas. Por quê? Porque a charge costuma trazer muitas críticas à política e à sociedade, tá certo? Então, qual o objetivo da charge? De início, o leitor pode pensar, nossa, essa charge é legal, é um texto inocente, é um texto engraçado, mas nós temos que olhar duas vezes para uma charge. Por quê? Porque a charge é um gênero textual muito rico, certo? Que, de repente, ó, no início a gente não pode perceber nada, podemos perceber apenas a ironia, mas quando nós formos olhar mais atentamente para a charge, percebemos um gênero textual rico. Por quê? Porque critica personalidades, critica a política, critica a sociedade e outros temas relevantes. Então, o principal objetivo da charge é estabelecer uma opinião crítica e, através dos elementos visuais e verbais, quer dizer, através da linguagem mista ou híbrida, persuadir o leitor, tentar convencer o leitor, para que o leitor entenda que de determinado, se eu estou fazendo uma crítica a um político, como por exemplo, se eu fosse criticar o presidente da República, aí eu poderia construir uma charge para fazer essa crítica. Então, meu objetivo com essa charge é convencer o leitor que a minha opinião está correta, que o leitor tem a mesma opinião que eu. Então, o objetivo da charge é mostrar uma opinião crítica e convencer o leitor a aceitar a mesma opinião que está sendo exposta na charge, tá certo?
O objetivo da charge qual é? Mostrar uma opinião crítica e convencer o leitor a ter essa mesma opinião, tá certo? Ninguém vai esquecer isso. Ó, então, quais são as características da charge? Quais são as características desse gênero textual? Bom, a charge, ela expressa sua visão por meio de caricaturas, né? Por meio daqueles desenhos de pessoas. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas. Quando eu falo de personalidades públicas, eu falo de pessoas que são conhecidas como atores, políticos, certo? Jogadores de futebol, pessoas muito conhecidas, né? Pessoas famosas. Mas também costumam apresentar a vida política, né? Devido ao seu teor crítico, devido à sua característica crítica. Então, as pessoas gostam muito de criticar a política. Então, a política é um dos principais temas que temos em nossas charges. Ó, a charge, ela pode conter ou não legendas e balões de fala. E ela faz muito uso do humor. Mas como surgiu a charge? De onde veio a charge, né? Porque tudo tem um surgimento. Será que a charge surgiu aqui no Brasil? Será que foi em outro país? Bom, a charge surgiu na França. Então, ela é de origem francesa, certo? Então, a charge vem do francês charger e quer dizer carga, carga. Ou seja, o uso exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica. Então, a charge, ela traz mesmo essa carga, né? Ela vai apresentar uma crítica de forma mais pesada, certo? E a primeira charge publicada no Brasil, ela veio com o título A Campanha e o Cujo, criada por Manuel José de Araújo em 1837 em Porto Alegre. Então, se na prova de vocês eu perguntar, gente, onde surgiu a charge? A charge, ela surgiu na França. E o que ela quer dizer? Quer dizer carga. Qual foi a primeira charge publicada no Brasil? Aí vocês vão colocar lá, Campanha e o Cujo, por Manuel José de Araújo, em 1837, em Porto Alegre, tá bom? Essas são informações que vocês não podem esquecer, tá? Por isso, vocês façam anotações no caderno para resumir melhor o assunto. Bom, e como a charge surgiu? A charge surgiu no século XIX. E ela veio da necessidade que o público tinha, que o povo tinha de expressar sua indignação e insatisfação com o governo que era vigente. Então, agora vocês estão entendendo por que a charge fala tanto sobre política? Porque a charge já surgiu com esse objetivo de trazer críticas, de expressar indignação da população com o governo, né? Dessa forma, o leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos que ocorrem no mundo e também fazer críticas. O profissional que desenha charges, ele é chamado de quê? De chargista. E ele precisa ter conhecimento dos assuntos. O chargista, ele não pode não prestar atenção na realidade social. Ele tem que sempre estar atento à realidade social para poder retratá-la e transmitir veridicamente, né, de forma verdadeira, o que ele quer tratar. Ó. E quais são as principais características da charge? A primeira característica, a charge, ela representa a atualidade. A charge raramente vai voltar, vai recorrer a problemas passados, não. A charge vai tratar de problemas atuais, de situações que se encontram na sociedade atual. Então, é necessário sim que a gente conheça o contexto histórico, mas é necessário que a gente se situe com o período que estamos vivendo para podermos entender qual o assunto que será tratado, que está sendo tratado na charge. Ó, a principal característica também é a utilização da linguagem verbal e não verbal, ou linguagem